Oi, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos finalizar o conceito de concordância. Em 2 vídeos anteriores nós trabalhamos com o conceito de concordância verbal e nesse vídeo em específico nós vamos trabalhar com o conceito de concordância nominal, isso é, as relações que se estabelecem entre artigos, substantivos, adjetivos, advérbios. Tudo bem? Eu sou a professora Marcela. Espero que ao final desse vídeo você se sinta apto e confortável com esse conceito que cai bastante. Vamos lá? Primeira coisa, vamos olhar comigo estas frases. Eu tentei colocar palavras sempre semelhantes entre todas para você perceber algumas diferenças. As mãos suadas denunciavam o nervoso. Vamos lá. Mãos, substantivo, suadas, adjetivo, as, artigo. O fato de o substantivo mãos estar no plural fez com que artigo e adjetivo também estivessem e que o verbo denunciavam também tivesse que ir para o plural. Então, substantivo antes, adjetivo depois. Perceba aqui que eu coloquei 2 substantivos, mãos e pés. Vou chamar de S, igual no anterior. E o adjetivo está no feminino. Será que os pés também estavam suados? Por que não é suados, então? Perceba, então, que a mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo trouxe uma alteração nessa construção. Afinal, eu adicionei um substantivo extra em relação à frase anterior. Olha só. Colocando o adjetivo depois desses 2 substantivos, ele foi para o masculino plural, qualificando, portanto, os 2 substantivos. São essas regras que nós vamos estudar, ou seja, que a posição tem a ver com a regra de concordância. Vamos lá? Vamos perceber tudo isso? Primeiro caso, quando o adjetivo está antes do substantivo, você escolheu boa, hora e lugar. Você escolheu bom, lugar e hora. O que nós podemos concluir sobre quando o adjetivo está antes do substantivo? Olha só, aqui eu tenho o substantivo, aqui eu tenho o substantivo. E o boa, adjetivo, certo? E aqui, bom, adjetivo. O que nós vamos concluir? Simples. Quando adjetivo está anteposto, está antes, ele vai concordar com o mais próximo. Por isso que no primeiro caso, ele está no feminino, porque o mais próximo é um termo feminino, e no segundo caso, ele está no masculino, porque o mais próximo é um termo masculino. Isso vai ser diferente, no entanto, quando o adjetivo se referir a nomes próprios, títulos, parentesco. Aí o adjetivo vai para o plural, qualificando todos. Por exemplo, eu li os ótimos Machado de Assis e Guimarães Rosa. Portanto, nesse caso, ótimo, por se referir a nome próprio, ou parentesco, ou título, vai para o plural. E aí ele vai qualificar Machado e também Guimarães Rosa. Afinal, os 2 são ótimos mesmo. Certo? Esse é o primeiro caso, quando o adjetivo está antes do substantivo. Quando o adjetivo está depois do substantivo, a regra vai se alterar e vai, como está o que está escrito, ser facultativa a concordância. Por exemplo, aquele foi um beijo e um abraço apaixonado. Eu posso, portanto, concordar com o mais próximo, abraço apaixonado, ou eu posso colocar apaixonados e concordar
com os dois, com um abraço e com um beijo. Tudo bem? Olha que simples. Se o adjetivo tiver depois, eu escolho com quem que eu vou concordar. Com o mais próximo ou com todos. Se ele tiver antes, eu concordo com o mais próximo. Quando a concordância for feita por um verbo ser mais um adjetivo, a gente vai ter a seguinte regra. Por exemplo, água é bom para a saúde. Ou seja, eu tenho o termo água acontecendo solitariamente, ele não tem nenhum modificador. Como assim? Ele não tem um artigo, ele não tem um pronome, por exemplo. Se eu adicionar esse modificador, a água é boa. E aí, o modificador vai fazer com que haja concordância no gênero determinado por ele. Da mesma forma, se eu colocar esta água é boa, tudo bem. Se eu não coloco nada, adjetivo no masculino. Se eu coloco, o adjetivo vai para o gênero do modificador. Tudo bem? Bem fácil, né? E por fim, alguns termos que causam bastante confusão na língua portuguesa. A começar pelo termo anexo. O termo anexo tem que fazer concordância. Por exemplo, enviei anexas as fotos. Se eu me sinto inseguro, não quero pensar nessa concordância, o sujeito está invertido, o que eu posso fazer? Enviei em anexo as fotos. E aí fica invariável. Tirei o em, vou ter que fazer concordância. A palavra meio, essa daí dá bastante problema. A palavra meio é diferente da palavra meia. Meia pode significar o substantivo, né, aquilo que a gente coloca no pé para esquentar, e pode significar o adjetivo, que é metade. É esse o sentido. A palavra meio, por outro lado, também pode significar metade, um adjetivo, e ela também vai poder ser um advérbio. E advérbio, como você já sabe de outros vídeos, é uma palavra invariável, e aí ela vai significar um pouco. Saber o sentido vai fazer com que a gente consiga saber a concordância. Por exemplo, eu tenho meia hora, significa metade de uma hora. Se eu coloco aqui no lugar de hora, coloco copo, você vai facilmente perceber que vai virar meio copo. Nesse caso é um adjetivo, está qualificando um substantivo. Mas eu ainda posso dizer, eu estou meio cansada, e é aí que as pessoas vão errar a concordância. Esse meio, nesse caso, não significa que eu estou metade cansada e a minha outra parte está descansada. Significa que eu estou um pouco e, portanto, se tornou um advérbio e, por isso, é invariável, não vai ter feminino. A palavra bastante vai se comportar da mesma forma. Isso significa que a palavra bastante tem plural. Deixa eu te mostrar. Eu tenho, é bem fácil de perceber o bastante, muitos carros. Quando a palavra muitos ou muitas, variando, puder ser usada, vai caber bastantes. Eu tenho bastantes carros. Quando não puder, por exemplo, eu estou muito cansada, você vai perceber que não vai caber bastante, não vai caber muitas nesse caso. E aí a gente vai usar o bastante sem variar. Percebeu? É tranquilo até, né? Essas são regras principais. Existem vários outros casos de concordância nominal. Não consegui abordar todas nesse vídeo, mas eu recomendo que, à medida que suas dúvidas possam aparecer, você pesquise, porque esse é um conteúdo que cai e ele costuma ser uma pegadinha. Com
Essa parte que eu abordei nesse vídeo, você vai conseguir se safar de quase todas, mas tem alguns vestibulares que vão gostar de nota de rodapé de conteúdo. E aí você vai ter que fazer um estudo mais detalhado se você desejar algumas dessas bancas. Tudo bem? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!